Aumenta o volume porque você acaba de dar play no Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura, cinema e o que mais vier. Recebemos convidados para debater e comentar os principais temas envolvendo o mundo literário. E para continuar nos acompanhando, somos @Clube da Não Cultura no Instagram e no TikTok. Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei. Oi, gente. Está começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e, como vocês podem ver, a gente não está sozinho, a gente está com o João Vitor, então, muito obrigado pela tua participação aqui, João, seja bem-vindo. Muito obrigado, gente. Para quem não me conhece, eu sou o João, do Cobra Letrada. Tenho um canal no YouTube, que é a minha rede principal, né? Faço vídeos aí já há 3 anos, mas também estou no Instagram, no TikTok, tentando fazer acontecer. Então, vão lá me seguir em todas as redes. É Cobra Letrada em todas elas. E estou muito feliz de estar participando aqui. Então, muito obrigado pelo convite, Feve, Camis. Amei. E todos os links do João vão estar aqui na descrição do episódio, né? Lembrando. E lembrando também que somos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais possíveis de se administrar nos tempos de hoje. E que, inclusive, o João está reinaugurando o clube, vamos dizer assim, né? Depois de um mês parados, diante de toda a situação do Rio Grande do Sul. Mas estamos de volta. E vamos deixar também alguns links na descrição do episódio, lugares que a gente indica que você pode continuar doando, ajudando o Estado. E é isso, vamos para mais episódio, né, Fevi? Isso aí, a gente estava até comentando aqui no off que a gente meio que desaprendeu a fazer, então dei um crédito pra gente hoje. Mas, bom, antes da gente começar, né, acho que só também reforçando que ficamos um mês longe, né, então muitas coisas aconteceram. Eu consegui ler pouco até, né, vocês vão saber isso mais pra frente no episódio de update, mas, né, todos os episódios que estavam organizados para maio, a gente reagendou para junho, então você está ouvindo agora, em junho, né, com gravações feitas em junho, inclusive. Então, o conteúdo tá fresquinho, não se preocupem. E vamos lá, então, vamos bater um papo. E aí, para começar, a gente sempre faz aquela pergunta inicial, né, que a gente quer saber como é que a literatura surgiu na vida de você, João. Nossa, gente. Então, oficialmente, foi com um clássico contemporâneo chamado Crepúsculo. Amo. Porque, exato. Que assim, eu devia ter uns 9, 10 anos, e eu até li algumas coisas para o colégio, aqueles livrinhos infantis e tal, mas não era muito entusiasta da literatura. E aí eu vi uma amiga minha, até tinha cadastro na biblioteca, até falei num vídeo recente, mas não tinha essa paixão. Aí eu vi uma amiga minha lendo Crepúsculo, cheguei em casa e falei, por favor, mames, quero um livro de Crepúsculo também. E era mais para o finalzinho do ano, e aí eu ganhei Marla e Eu e Crepúsculo. Então foram com esses dois livros que eu fiquei completamente apaixonado, porque na época eu também tinha um cachorrinho, aí o primeiro livro que eu li, assim, pelo prazer da leitura foi Marla e Eu. Aí falei, cara, perfeito, maravilhoso, não sei o quê. E eu li muito rápido, e não é um livro para uma criança de 10 anos, né? Então, assim, eu li muito rápido, fiquei apaixonado. Quando eu entrei em Crepúsculo, aí ali os meus olhos brilharam, o meu mundo se abriu, e aí eu já corri para pedir para minha mãe comprar aquelas edições da Avon, e depois disso eu nunca mais parei. Essas são famosas. Eu lembro que eu tinha alguns Hum. livros com essas edições. E aí eu ficava muito triste porque eram edições sem orelha. E queria muito ter Exatamente. livro com orelha. E eram menores também de tamanho, Sim. né? Uhum. Horrível. Amei, só clássicos, só clássicos. E falando em clássico, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os convidados, que é entender assim, como é que surgiu a criação de conteúdo na tua vida, assim, de onde veio essa vontade, qual foi aquele estalo que dá na gente, assim, quero criar conteúdo para a internet. Como é que foi isso? Uhum. Então, eu comecei com o Instagram, na verdade, eu criei um Instagram para o Cobra Letrada, porque eu sempre postava as minhas leituras no meu Instagram pessoal, e eu via que a galera, tipo, tava nem aí pro que eu tava querendo compartilhar com eles, né? Daí eu pensei, tá, então, o que que eu posso fazer para começar a outras pessoas
sei lá, comentarem nas minhas coisas. E eu queria alguém para conversar também, sabe? Para ter essa troca. Daí eu criei o Cobra Letrada em 2018, mas também foi muito assim, ai, na hora que criei, não queria mais fazer conteúdo, porque começou a se tornar meio que uma obrigação, né? Tirar foto, postar resenha e tal. E aí não, eu só queria mesmo compartilhar aqui o que eu estava lendo ali no momento e era isso. Daí eu continuei usando o meu Instagram pessoal, e de vez em quando usava o Instagram do Cobra Letrado em si. Aí, no finalzinho de 2020, que teve o estalo de fato e começou a ser uma coisa certa, porque eu li Matilda, outro clássico aí, que até então eu não conhecia nem a história, gente. Porque eu tinha o quê? Nem do 21 anos, filme? nem do filme. Eu Gente. nunca tinha assistido o filme, eu nunca tinha lido o livro, mas sabia que era super conhecido, né? Daí eu tinha a edição antiga de Matilda aqui em casa, peguei para ler naquele momento de pandemia, né? E eu fiquei completamente apaixonado. Eu fiquei, gente, esse livro aqui é uma obra-prima, eu preciso falar sobre essa história em algum lugar. E aí eu fui ver o filme também. E aí eu fiquei, cara, não, eu preciso falar sobre as diferenças do livro para o filme e tal. E o Instagram, naquela época, só tinha 15 segundos no story. Daí eu fiquei, não tem como fazer 20 mil stories para falar de Matilda. Daí eu pensei, por que não gravo um vídeo para o YouTube? Porque eu já acompanhava vários booktubers desde muito tempo antes, tipo Geek Freak, o Vitor Martins, quando fazia ainda vídeo para o YouTube, o Paulo Hatz e tal. Então sempre foi uma vontade, né? Daí, com a Matilda, eu pensei, não, agora é a hora que vou estrear aí na minha carinha no YouTube. Daí fiz um vídeo, ainda tá no canal, é o primeiro vídeo do canal, bem amador. Eu tava completamente sem carisma, não sabia nem colocar o celular direito assim na posição, mas foi por conta de Matilda que deu esse start, e aí eu até fiquei, eu lembro que eu parei e pensei, cara, não, se eu já postei um vídeo, eu preciso me programar para fazer outros, e aí era no final do ano também, aí preparei vídeos de Natal, enfim, e aí depois disso nunca mais parei de gravar para o YouTube. Eu amei, porque eu, como um grande apreciador de conteúdos mais longos, né? Eu acho o YouTube uma ferramenta ótima para isso, assim. E eu sou muito consumidor de YouTube mesmo, assim. É um dos lugares que mais passo tempo, eu acho. Porque eu gosto dessa coisa mais aprofundada, sabe? Então eu curto muito quem ainda resiste no YouTube. Ah, eu acho muito legal. A gente até tentou, teve uma época que o Clube fez alguns vídeos para YouTube e tal. E só que dá um trabalhão, gente. Sim. Então, a gente meio que deixou de stand-by, assim, quem sabe um dia, né, volte. Mas, nossa, acho muito bacana. E eu queria até, inclusive, perguntar qual dessas redes você gosta mais de estar. Porque, que nem tu falou ali no YouTube, tu meio que começou, né, teve esse start, e tu já tá há um tempão, já também e tem uma regularidade legal, né, de vídeos. E eu queria saber, assim, se ainda é o lugar que você mais, tipo, se sente confortável, que você gosta de estar, ou se hoje em dia você gosta mais do TikTok, do Instagram, como é que funciona? Cara, é complicado, porque, como você mesmo falou, o YouTube hoje em dia é resistência, né? Então, é meio contraditório, porque o YouTube continua sendo a minha rede, assim, preferida, mas, ao mesmo tempo, eu odeio o YouTube com todas as minhas forças, porque é, o YouTube, cada dia mais, está sofrendo, assim, boicotes da própria plataforma, sabe? Então, até grandes booktubers falam que os algoritmos estão cada dia mais doidos e tal, então tá muito difícil a cada vídeo que a gente posta de chegar no público que a gente quer e tal. E também por conta desse boom do TikTok, dos vídeos mais curtos, o YouTube acabou ficando de lado também. Mas ainda é a plataforma que eu mais me sinto à vontade, porque eu gosto muito de falar assim, sobre os livros. Então, eu não consigo. Eu estou no TikTok, eu estou ali fazendo Reels, mas sempre são os vídeos que eu mais
sinto dificuldade em fazer, porque eu preciso sintetizar uma opinião de 10 minutos em 30 segundos e olha lá, porque às vezes a gente precisa fazer um vídeo falando de mais de um livro. Então, assim, eu não gosto de ter essas amarras, digamos assim, sabe? O Instagram eu gosto muito mais para postar coisa do dia a dia. Então, eu até já postei mais. Tô meio sumidinho do Instagram, mas assim, gosto muito do Instagram para fazer as coisas mais do dia a dia, mas para criar conteúdo, o YouTube continua dando todo o meu coração, porque é muito mais fácil para mim pensar até em ideias diferentes e criativas, é, num lugar em que eu possa falar por mais de 5 minutos, pelo menos, sem um limite ali, sabe? Então, o YouTube tem ainda muitos, aliás, tem muitos desafios, mas é o que eu mais gosto ainda hoje. Eu entendo muito isso do limitador, porque a gente, quanto criador de conteúdo, também tem essa dificuldade lá na rede das dancinhas, justamente porque, mesmo tendo um tempo maior agora para as pessoas gravarem vídeos, É. a gente sabe que é uma plataforma feita para vídeos curtos, né? Meio que assim. Tem isso, e isso é um fato, porque eu sou uma grande consumidora de lá e sei que muitos vídeos longos, às vezes, eu passo reto. Então, acaba sendo um limitador, porque imagina tu falar de um livro, tem que esmiuçar, daí às vezes tu não consegue esmiuçar. Daí a gente vai no básico ali, né? Ah, eu livro isso, aquilo, é bom, ruim. Aí dá 1 minuto e não consegue se aprofundar. Isso também me incomoda lá naquela rede social, sabe? Porque a gente não consegue trazer uma profundidade no conteúdo, sempre acaba sendo raso. Por mais que a gente tente, né, pensar ideias mirabolantes, a gente acaba caindo nessa armadilha do tempo, que é um grande dificultador. Total, e tem a facilidade de você só, tipo, arrastar e aí você já vai para outro conteúdo que às vezes não tem nada a ver com aquilo Exato. que você viu. É complicado. Mas, enfim, né? A gente. Mas nem vamos não tocar no assunto, porque esse é um É, assunto que acaba sendo muito falado aqui, porque envolve criação de conteúdo, envolve literatura. E aí a gente parte para essa pergunta, João, que é sobre as redes sociais, né, como elas ajudam a movimentar o mercado editorial, mas eu acho que principalmente agora o TikTok, né, a gente vê nas livrarias, por exemplo, lá o selinho, né, bombando no TikTok e tal, então a gente sabe a importância que essa rede tem para a literatura nos dias de hoje. Porém, entretanto, todavia, é muito importante a gente fazer reflexão, né, esses principais títulos, assim, que fazem sucesso, eles são do Brasil? Não, eles não são, a gente sabe que não são. Então, eu queria entender, assim, de ti, qual a tua opinião sobre o que está faltando daqui a pouco para o público consumir mais a literatura que é feita aqui no Brasil e de que forma inserir isso mais no TikTok? Porque eu, por exemplo, acho que tem pessoas falando sobre isso, sobre a literatura nacional, mas não é da mesma forma que a gente vê nos outros livros. Como que é, assim, a tua percepção sobre isso? Cara, esse é um assunto muito delicado, porque é Sim. muito complicado. aqui é Divide com Gabi, é Roda Viva. É, e aí, eu tô assistindo a gente faz com o blogueirinho, no caso, né? Eu gosto, gosto. Amo, amo. Trazer para nossa realidade. Mas então, eu acho que o que falta hoje em dia é, assim, é muito arriscado dizer isso, mas é uma opinião pessoal, então, né, vamos lá. Eu acho que o que falta são criadores de conteúdo que é, pensem de fato na questão do impacto muito mais do que na questão dos números. Por que eu digo isso? Eu sei que tem muitos criadores de conteúdo que até além nacionais. Por mais que sejam assim, os mais conhecidos, tipo o que está bombando ali no momento e tudo mais, mas quando a gente vai ver os números do o engajamento de um vídeo que fala sobre um livro nacional, sobre um autor nacional, é bem, bem, bem inferior aos números de um vídeo que fala sobre uma Colin Hoover da vida, uma Taylor Jenkins Reid, etc. E eu sei que isso desanima, porque eu vivo isso há 3 anos e meio, né? Assim, falando sobre literatura nacional na internet e vendo que o meu vídeo não bomba quanto eu falo sobre um livro da Colin Hoover, porque até hoje o vídeo mais assistido do canal é quando eu falei de É Assim Que Começa. Então, eu acho que tem muitos hoje em dia que tem cada vez mais crescido isso de olhar de fato para os autores nacionais e principalmente para
dessa nova leva que está surgindo agora, olhar para os independentes também. Mas acho que ainda falta muito mais, e principalmente dos maiores mesmo, né, dos maiores criadores de conteúdo, de não olhar somente para os números, mas também pensar nesse pessoal que faz literatura hoje em dia, que se esforça pra caramba, e que não tem esse reconhecimento que deveria, sabe? Então, eu acho que uma das coisas que poderia melhorar é isso, na verdade. Eu acho eu concordo totalmente, assim, contigo, e acho que nem tu falou bom, tu fala há muito tempo, né, de literatura nacional ali, e principalmente com recorte, de literatura nacional, voltada à comunidade LGBTQIAP+. Então, a gente sabe que a literatura precisa, né, desse abraço, a literatura nacional precisa desse abraço, mas as pessoas precisam dar mais atenção a ela, e eu acho que com o tempo isso está acontecendo, mas acho que ainda é muito restrito mesmo. Uhum. Hã, a literatura nacional, LGBT, ela precisa mais ainda desse abraço, eu acho, né, desse incentivo. E eu queria saber o que que tu acha que poderia melhorar nesse sentido mesmo, de como as pessoas podem buscar mais, esse tipo de literatura, né, que aí é um recorte dentro de um outro recorte. Como é que tu acha que realmente poderia chegar nas pessoas, né, esse tipo de literatura, esse gênero? Uhum. Eu acho que parte muito das próprias pessoas se tomarem conta de que a gente vive numa sociedade em que a literatura LGBTQIA+, até, é colocada dentro de um potinho, como se fosse um gênero específico, né? Que a gente chega na livraria também e não tem... O livro LGBTQIA+, não está na seção de romance, ou de fantasia, ou de mistério, enfim. Ela tá ali, literatura LGBTQIA+. Então, eu acho que a gente também pode começar, tipo, a abrir nossos olhos para conhecer um pouco mais, ser um pouco mais proativo, sabe? E buscar novos autores, criadores de conteúdo que falam sobre isso. Mas acho que também vale desse meio editorial fazer alguma coisa para que, por exemplo, esse exemplo das livrarias, né, deixem de acontecer gradualmente, porque é muito diferente eu chegar na livraria e ter, sei lá, 15 dias e, sei lá, A Princesa e o Queijo Quente, apesar dos dois ser ainda um pouco ali de romance, mas um é HQ e o outro é um romance infanto-juvenil. Então, assim, são coisas diferentes. Então, eu acho que é um misto aí de ações que pode partir tanto dos leitores, como também do meio editorial, como também dos criadores de conteúdo literário, de divulgar mais isso. E também acho que a gente pode fugir da, da coisa aquiliana sempre, porque quando a gente pensa num livro LGBTQIA+, a primeira coisa que a gente pensa é num casal de dois meninos, né? Então, eu acho que vale muito também dos criadores de conteúdo diversificar isso, sabe? De pensar em indicar um livro com protagonismo bi, um livro com protagonismo trans, um livro com protagonismo ace. Então, eu acho que é um conjunto de fatores aí que poderia fazer com que isso mudasse. E acho também dar mais notoriedade, que foi o que tu trouxe também, em relação aos autores, eu acredito, né? De daqui a Sim, pouco não ser aquele livro de romance, que é, obviamente, com protagonistas LGBT, mas daqui a pouco o autor será LGBT, mas ele fala de outro tema, por exemplo. Eu acho que isso falta também exato, nessa identificação, assim. Enfim. isso. E E também tem pensar que um livro LGBT não é um romance, né? Porque às vezes a gente pensa que para ser LGBTQIA+, tem que ter um par romântico ali, e não é bem assim. Eu posso ler um mistério que é protagonizado Sim. por um homem trans. Eu posso ler um terror, uma ficção científica que é protagonizado por uma mulher ace. Então, assim, são coisas diferentes.
Sim, e acho que essa tua fala vai muito ao encontro de pensar que, esses livros chegam em pessoas que não procuram por esses títulos, né, porque, é importante que pessoas que não tenham vivências LGBT ou que, sei lá, de classe social ou de raça, daqui a pouco, que peguem e leiam esses tipos de livros, né, também. Então, essa 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 dinâmica de daqui a pouco, deixar de categorizar tanto, né, esse tipo de literatura, que eu acho que tem a sua importância ainda, né, mas eu acho que isso pode realmente, gradualmente ir Uhum, sendo descartado, acaba chegando em outras pessoas mesmo. Enfim, é uma discussão muito, latente, eu acho que ela é muito nova também, porque a gente demorou muito para chegar a ter as editoras se interessando por esse tipo de história. E eu vejo muito que elas se interessam hoje por publicar esses tipos de histórias, porque existe uma demanda, né? Principalmente com o TikTok, que nem a gente falou ali, que está movimentando o mercado editorial, ele exigiu uma demanda, né? De pessoas, principalmente jovens, que precisavam se ver nos livros e, enfim, né? Então acho que a gente já avançou um pouco, mas ainda assim parece que a gente está lá atrás, né, então, é uma discussão complicada, complexa, mas indo, assim, para bom, tu gosta de literatura nacional, né, a gente, sabe que tu lê bastante romance, e eu queria saber como é que chegou essa literatura, né, tanto o romance nacional como o romance nacional, LGBT, com esse tipo de representatividade, como chegou pra ti, assim? Se foi uma coisa natural, que tu sempre teve interesse em ler, ou se daqui a pouco virou uma chave e pensou: "Poxa, ninguém tá falando disso, eu preciso falar disso". Como é que funcionou, assim, pra ti, tanto antes da criação de conteúdo como agora? uhum. Nossa, super legal essa pergunta, porque foi basicamente uma coisa que eu tive que parar para pensar para gravar o meu último vídeo que saiu, porque que foi sobre livros que marcaram a minha vida, né, de alguma forma. E o livro que me colocou dentro da literatura nacional e da literatura LGBTQIA+, foi o Garoto Quase Atropelado, do Vinícius Grossos, porque na Bienal de 2015, eu cheguei lá e foi a primeira Bienal, assim, que eu fui sozinho, então que eu queria, tipo, aproveitar o evento como um todo, e não só chegar e comprar, sei lá, 2, 3 livros. E aí eu lembro que no primeiro dia eu já vi um painel nada como hoje em dia, era uma coisa bem pequena, mas que era sobre autores nacionais. E aí eu fiquei muito instigado a conhecer mais autores nacionais por conta daquilo. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, e aí eu peguei todo o programa da Bienal e fui fuçar para ver se tinha outros autores ali de romance, fantasia, que era o que eu lia mais na época, e acabei entrando na página das editoras também, Instagram e tal, para realmente ver quem ia estar em cada dia. E tinha vários autores que na época eu nem conhecia. O Vinícius era um deles, eu não conhecia o Vinícius antes disso. E que eu botei no meu papelzinho, era literalmente um papelzinho. E aí eu fui, acho que uns 3, 4 dias na Bienal, e todos os dias eu tinha uma agendinha, assim, de tais horários, o que, que eu ia fazer, quem eu ia conhecer e tudo mais. E aí, logo no primeiro dia, depois disso, eu fui no stand da Faro, na época, e conheci o Vinícius, comprei o Garoto Quase Atropelado, e a gente trocou uma ideia. E aí, a partir daquilo ali, a gente até virou amigo, é, se adicionou no Facebook, ficava até conversando, e eu gostei muito do livro, né, naquela época. E aí eu fiquei, tá, então vou pegar esses outros livros que eu comprei no Bienal e quero conversar, quero trocar ideia com esses autores quando eu terminar, né, de ler. E ali eu me toquei de que isso era muito diferente com os livros gringos que a gente estava ali acostumado a ler, né, geralmente, porque eu tinha a oportunidade de conversar com o autor, com a autora que escreveu uma história que eu fiquei apaixonado. Daí aquilo ali abriu um leque muito grande
né, na minha cabeça de, meu Deus, eu posso até ser amigo dos autores que eu leio, olha só que legal. E eu tinha 16 anos na época, eu era muito novo. E aí, isso ficou mais reforçado ainda quando eu ganhei meu primeiro Kindle, que também foi ali no finalzinho de 2015, porque na época tinham diversos, até hoje, na verdade, né? Esses livros de autores independentes costumam ser bem baratinhos. E aí eu lembro até que foi uma briga com os meus pais, porque eu gastei muito dinheiro, porque eu comprei vários e-books de autores nacionais. Eu via que era nacional, eu ia lá e comprava para encher minha biblioteca para eu ter alguns livros ali para ler no Kindle. E ali eu fui conhecendo cada vez mais. E aí eu acho até que foi quando eu conheci de fato a literatura LGBTQIA+, porque foi com o Futuro Renegado, do Elton Moraes, que eu acho que na época nem tinha esse nome, e aí na reedição que ele fez, ele até pediu para eu fazer um blurb, então tem o blurb meu no livro, eu fiquei super assim, caraca, tão importante agora, né? E acho que foi o primeiro livro, assim, com protagonismo gay, mesmo que eu li, que eu fiquei, caramba, que maneiro, porque o Garoto com Essa Atropelado não tinha. É, então, acho que foram esses dois momentos específicos que eu entrei na literatura nacional específica e que eu conheci os livros LGBTQIA+, e a partir dali nunca mais parei. Eu adorei isso da Bienal, assim, de ir lá catar, né, e ver Uhum. os convidados, achei isso muito interessante. E agora me veio uma pergunta, quantos anos tu tem, João? Eu tenho 24, vou fazer 25 daqui a 2 semanas. Não é tão novinho, mas é que tu ficava falando, eu imaginei tu mais novinho do que essa idade. Mas agora tem uma pergunta que tu trouxe das leituras de Kindle e tal, mais sobre rotina de leitor, assim, de como é que tu administra as leituras para trazer para o teu canal? Porque, que nem tu falou, tu vai trazer conteúdos mais longos. Então, como é que tu faz isso? Tipo, vai anotando num caderno, vai anotando em algum outro lugar as coisas, tu vai marcando o livro. E como é que tu insere a leitura na tua rotina, no teu dia a dia? Então, tu faz outras coisas, obviamente, como todo mundo, mas como tu faz para ler, para ter esses conteúdos e para conseguir manter uma rotina? Como que é isso, assim? Uhum. Sobre questão de planejamento, assim, de conteúdo, eu confesso que eu era bem desorganizado, assim. Basicamente, eu tinha na minha cabeça até, sei lá, início do ano passado. Então, sei lá, os 2 primeiros anos do canal, 2 dias antes, um dia antes de gravar o vídeo, eu pensava, ai, preciso fazer isso daqui, preciso ler esses livros para gravar esse conteúdo. Um ou outro projeto que eu tinha, tipo do Lando Nacionais, que tem todo mês de maio, do Lando LGBTQIA+, tem todo mês de junho, que eu tinha algum tipo de planejamento um pouco mais cedo. Mas de resto era bem em cima da hora. Mas aí, a partir do início do ano passado, meu namorado me colocou contra a parede e falou que eu precisava me planejar com antecedência, porque é ele que edita os vídeos desde o começo. Então, ele que é, né, a pessoa por trás do Cabra Letrada. E ele falou, cara, não tem como, porque agora, né, estou trabalhando, estou estudando, porque ele está na universidade, então eu preciso de vídeos com uma certa antecedência. Daí, todo início de mês, agora, eu costumo olhar o que está bombando na gringa. Então, assim, eu sigo alguns booktubers gringos, até também pego inspirações de booktubers nacionais. O GF, inclusive, é a minha maior inspiração. Tem vários vídeos até que ele faz que depois eu replico no canal. Eu gosto muito, muito do conteúdo dele. E então eu costumo fazer isso, de tipo, início de cada mês, inclusive tem até que fazer isso agora de junho, eu vejo o que que eu posso fazer durante o mês, quais livros eu posso ler para encaixar para o canal, e aí crio ali um cronograma mesmo, sabe? E como que eu leio no meu dia a dia? Basicamente, todos os momentos que eu tenho livro eu tô lendo. Até o meu namorado, ele fala que o meu único hobby da vida é ler, e é basicamente isso. Porque eu sou uma pessoa que não curte muito séries e filmes. Agora que eu tô assistindo mais filme do que antigamente, mas série ainda sou muito resistente, que eu não tenho muita paciência para ficar horas e horas na frente da televisão. Então, sempre que eu tô com tempo livre, eu tô lendo alguma coisa. Então, é, uma coisa que me ajuda muito também é diferenciar formatos. Então, eu
sempre levo na minha bolsa ou um livro ou um Kindle quando eu viajo, e sempre estou com algum audiobook baixado também. Eu, por exemplo, quando eu vou na academia, eu sempre fico escutando audiobook, e isso faz com que meu ritmo de leitura, né, sempre esteja ali vivo de alguma forma. Quando eu estava na faculdade ainda, eu sempre ia e voltava lendo, li muito no transporte público. Então, basicamente é isso. Sempre que eu posso, eu tô lendo. E assim, final de semana, quando eu tô sem fazer nada, eu tô com um livro na cara. É basicamente isso. Gente, meu sonho é ser assim. Eu não sou mais assim faz tempo. Eu dei eu fiquei rindo aqui pensando, porque ele falou que ele não é muito de séries, né, e tal, e eu sou totalmente de séries, eu sou uma É, fraude como leitor. a gente é uma fraude, A tá? gente é uma fraude. Não, mas assim, nesses últimos dias, assim, eu tô lendo muito e eu entendi que eu sou um leitor que eu tenho que me forçar um pouquinho a nunca parar. Porque se eu paro um dia de ler, daí vira uma semana e depois vira um mês e aí eu não li nada, entendeu? Então eu entendi esse ano, depois de muitos anos, que eu precisava, tipo, terminar um e já começar outro e tentar ler, nem que seja, sei lá, 5 páginas num dia, assim, sabe? Pra manter a chama acesa, assim, da leitura. Isso faz sentido. Eu acho que no caso do João, isso já faz muito parte da tua rotina, né? Então, um pouco mais fácil. Mas eu fiquei Sim. me questionando mais ali quando tu comentou que faz um cronograma. Pelo que entendi, é um cronograma de livros que tu vai ler no mês, certo? Pra te produzir conteúdo. De vídeos que eu vou gravar no Ah, mês. não. Não necessariamente livros, assim, porque tu faz essa Não. pesquisa e tu entende, vou ler alguns livros, mas eu acho que a tua pesquisa é mais, tipo, entendendo o que que tu vai, que tem mais teu gosto e que não vai mais teu. Isso. Tu não te força a ler nada, assim, tipo, isso tá no hype, como é que é isso pra ti? Isso tá no hype, preciso falar. Teve uma época que eu até me forcei, mas por conta das parcerias. Porque, por exemplo, ano passado eu estava com 6 parcerias ativas com editoras. Então, e tinham algumas que eu tinha que ler e gravar conteúdo todo Uhum. mês. Porque tem, por exemplo, a Record, ela não força, dependendo da modalidade da parceria, né? Ela não força você a gravar conteúdo sobre todos os livros que você recebe, mas tem algumas que você precisa. Então, era até, sim, uma dor de cabeça para eu conseguir chegar num ponto em comum em todos os livros que eu recebia, porque, por exemplo, Morro Branco é só fantasia, quase só fantasia. A Jangada era uma coisa mais ficção histórica, tinha um específico de ficção científica. Então, eram linhas editoriais muito diferentes e que eu tinha que rebolar para conseguir encaixar em determinados vídeos específicos. Então, para esses, assim, eu meio que tinha que me forçar de fato, porque eu precisava ler aqueles livros e ponto. Tem alguns vídeos que eu já crio com essa expectativa de, ok, eu vou ter que ler esses. Porque, por exemplo, ano passado eu fiz alguns de lendo os queridinhos do BookTok. Então, ali eu já sabia que eu ia ler o que estava hypado no momento. Mas esse ano eu já estou muito mais tranquilo, já estou lendo mais o que eu quero, né? Já estou muito mais relaxado quanto a isso. Não estou naquele ritmo frenético de, ai, chegou isso daqui, preciso ler para ontem, porque se eu não ler, eu vou perder a parceria com a editora e tal. Então, estou mais tranquilo quanto a isso esse ano. Mas ano passado ainda rolava, assim, essa questão de, ai, preciso ler isso, porque, enfim, precisa ler. Ahn, Perfeito. Você falou ali de receber, né, vários livros de vários tipos, né, de gêneros e tudo mais. E eu queria saber se além do romance, quais os outros gêneros que você gosta realmente, assim, de se aventurar, de pensar assim: "Ah, não tô lendo romance, agora eu vou ler uma fantasia, um suspense", porque ou se você realmente leu um pouco de tudo e não tem nenhum preconceito com nenhum gênero, como é que é pra ti, assim? Então, eu sou muito, muito, muito uma pessoa que lê de tudo. E foi até engraçado que um mês atrás, um mês e meio, eu me desfiz de uns 500 livros que eu tinha aqui em casa, porque eu me mudei e aí eu tive que jogar muita coisa fora.
Daí, um dono de um sebo veio aqui em casa pegar esses livros, e aí ele comentou que, geralmente, quando ele vai pegar livro com as pessoas, ele já consegue fazer um perfil de cada uma das pessoas pelo que ela lê, porque... E aí ele deu uns exemplos tão específicos que eu fiquei, assim, chocado com a leitura de seres humanos que aquele cara tinha. E ele falou que no meu ele ficou completamente confuso, porque tinha de absolutamente tudo. Tinha um monte de livro de geografia, tinha livro de romance, tinha livro de relações internacionais, terror, enfim, tinha de tudo. Então, desde quando eu comecei a ler, eu já comecei a ler muito diverso, porque quando Marley e o Crepúsculo acabaram, eu não tinha mais nenhum livro para ler, e aí eu pedi ao meu irmão, professor de história, para que me desse alguns livros para eu ler. E aí vem ele com um trambolho desse tamanho, de 1808, né, do Laurentino Gomes, que é um livro de história. E aí, logo depois daquilo, a namorada dele, na época, também me deu um monte de livro, que era clássicos, romances, enfim, tinha de tudo. E daí eu fui sendo um Frankenstein da leitura, né? Porque fui montando uma estante com absolutamente tudo. Mas eu acho que além dos romances, eu gosto muito, muito, muito de ler ficção histórica, assim, muito mesmo. Porque eu gosto muito Você de leu ler. Homens Elegantes? Não, mas eu tenho Nossa, é muita muito vontade. bom. Eu Vai tenho ter, eu acho que um outros. relançamento, né? É uma nova Sim, edição, se eu não me engano. Uhum. sim. Eu tenho Leia outros do quando autor. puder, é muito bom. Tenho muita vontade de ler esse. Eu estava até lendo esses dias Tupinilândia, que é do mesmo autor, que também tem uma pegada ficção histórica, que acho que se passa na época da ditadura. Então, acho que foi muito por conta do background da minha faculdade, que eu sou formado em Relações Internacionais. Teve uma época da minha vida que eu gostei muito de ler não ficção de fato. E aí, quando eu consigo é, mesclar esses momentos históricos assim com a ficção, né, com um romance, ou com qualquer outro gênero, eu fico muito feliz. Aí nossa, eu devoro o livro. Então eu gosto muito de ficção histórica e eu gosto muito de thriller também, porque é um livro que é um tipo de livro que a gente não consegue parar de ler até a última página, né? Então eu gosto muito dessas histórias que eu fico ali sem respirar praticamente para terminar. Um homem eclético, eu diria. Sim, Eu acho que eu sou um pouco assim, na verdade, porque eu não sou tanto de ler terror, por exemplo, então eu não gosto de dizer que eu sou tão eclético assim. Mas eu gosto de me aventurar também, né, de não, a gente não se prender tanto a um gênero só. E falando em gênero, apesar de tu ser muito eclético, mais assim nas tuas redes sociais, nos conteúdos que tu produz, tu foca muito na literatura nacional LGBTQIA+. Então, a gente queria diquinhas, tipo assim, nunca li um nacional LGBT, o que que eu posso ler? Pode ser mais de uma indicação também, pode ser autora, o que tu achar melhor aí para trazer de dica para quem tá nos ouvindo. tá. Nossa, tem muitas dicas, É difícil a muitas. pergunta, né? Porque vem É, muita coisa na cabeça, sei. exatamente. Olha, se você nunca leu nada de literatura LGBTQIA+, nacional, comece com 15 dias, porque é um livro muito fofo, é uma introdução, assim, maravilhosa, inclusive, acho que foi o livro que abriu as portas também para a literatura LGBTQIA+, nacional, entrar no mercado, se difundir no mercado. Então, 15 dias é uma ótima pedida para quem nunca leu. Mas eu gosto muito de Limonada, do Bernardo Neto, que é um autor independente. Falo muito das mídias sociais, porque eu gosto muito dos livros dele, já li Tem um outras destaque nas coisas. tuas redes falando desse livro. Exatamente. Exatamente, Vou eu dar gosto uma muito dessa olhada. história. Tem protagonismo trans, inclusive, um romance aquiliano, então, assim, tudo de bom. Um que não é nacional, mas é incrível, A Luz Brilha Somente Agora, que foi até a leitura do Clube das Cabrinhas, que é o meu clube do livro do mês passado, de abril, do Abdi Nazemian. E, assim, é um livro que mistura um romance ali, aquiliano, com ficção histórica, então, para mim, foi a coisa perfeita, né, o combo perfeito. E o Abdi Nazemian é um fofo, ele até participou da discussão com a gente, foi tipo, muito, muito, muito incrível. Leiam outras coisas dele também, tipo Uma História de Amor, Legados de Chandler, é incrível.
Mas, voltando para os nacionais, tem um Amor na Porta ao Lado, da Amanda Condassi, para quem gosta de romance sáfico. Tem também uma pegada influencers, o dia a dia dos influencers, porque a protagonista é uma criadora de conteúdo gorda e preta, então tem muita representatividade. Bem Depois do Sol, da Inglantine, Pôr do Sol, do Leblon Carter, para quem gosta de uma coisa mais hot também. O Nome Dela é Sofia, da Vanessa Freitas. Rumores da Cidade, do Lucas Rocha, que acho que é o meu nacional preferido. Então, assim, muitas indicações. Eu amo, e se quem quiser mais indicações vai ter que acompanhar o João nas redes sociais dele. E eu estava até dando uma olhada aqui no Clube das Cobrinhas, eu achei muito legal a ideia. Então, indo também nas redes dele, que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, vocês vão poder, enfim, acessar o Catarse ali, entender como funciona. E é isso, temos um episódio, então. Temos um episódio com um super convidado. João, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Por ter compartilhado um pouco da tua história como criador, como leitor, e principalmente por todas as diquinhas e essas trocas que são muito valiosas. Então, sigam o João no Instagram. A gente vai deixar tudo aqui na descrição. Também sigam @Clube da Nocultura. João, se despeça dos nossos ouvintes, por favor. A gente muito feliz de participar, de falar sobre literatura nacional LGBTQIA+, com vocês. Para quem ainda lê pouco sobre isso, vai lá me acompanhar. Tem um Clube das Cabrinhas, como eu falei, que é um clube exclusivo de literatura LGBTQIA+, e a gente também está sempre diversificando os autores. Então, tem autor nacional, tem autor iraniano, autor espanhola. Então, assim, a gente lê de tudo, mas sempre com foco no LGBTQIA+. E me sigam nas redes sociais. E é isso. Eu tenho uma pergunta sobre esse clube. Vocês ainda fazem sprints semanais? Sim, toda Ai, que segunda-feira tudo! a gente se encontra e lê junto e Gente, eu fofoca amo. também. Coisa boa. Porque os sprints é uma coisa que me ajuda muito a manter a minha leitura, assim, no dia a dia. Então, fica a dica aí, né, para quem quiser. E muito obrigado, João, né? Agora é minha vez aqui. Só temos a te agradecer, a gente te acompanha já há um tempo, acho muito legal o teu conteúdo. Acho que aí, quando a gente pensou nessa pauta, tu foi o primeiro nome, assim, que surgiu, porque realmente a gente sabe que tu lê muito sobre isso e tu fala muito e que nem e faz um trabalho diferente do que a gente está acostumado, né? Então, muito legal. E muito obrigado, de novo. Obrigado, gente. E você que nos ouviu, até semana que vem. Um beijo. Um beijo.